Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, o vídeo de hoje não tá tão animado assim quanto foi o vídeo anterior, afinal depois do Bitcoin bater o recorde aqui no Brasil, eu tenho que fazer um tipo de vídeo como esse, bem desanimador, e eu particularmente não queria estar gravando um vídeo com esse tipo de temática, mas eu me sinto na obrigação e na necessidade de passar tudo o que está acontecendo para vocês de grave. A primeira delas é que a Binance vai passar a reportar as transações que você fizer em real na plataforma A Receita Federal. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? A sua chance de você se livrar do roubo utilizando a plataforma Binance diminuiu bastante, então vou falar aqui quais são as operações que vão ser reportadas, porque terão operações que não vão ser reportadas e que você vai poder se livrar desse tipo de invasão à sua privacidade. Você vai poder utilizar algumas funcionalidades da Binance e você poderá passar despercebido nesse radar da Receita Federal, e também vamos comentar nesse vídeo por que isso estaria acontecendo e por que esse movimento me preocupa bastante, porque não deve ficar somente na Binance. Outras exchanges internacionais que queiram crescer aqui no Brasil, que queiram meio que pegar uma fatia do público brasileiro, vão de fato acabar entregando as informações dos clientes brasileiros. E vamos falar nesse vídeo também sobre algo que é mais preocupante ainda, que agora parece que um tipo de grupo que alguns consideram globalistas, né? Eu não vou aqui ficar entrando muito na teoria da conspiração, mas de fato parece que ali um grupo referente ali à OCDE está querendo criar regras mundiais para tributação de criptomoedas. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Eu nunca pensei que isso poderia acontecer, pelo menos não num curto espaço de tempo, e acabei me surpreendendo, porque estão criando um relatório, pelo menos está na fase ainda de recomendação e não de obrigação, tá? Porque futuramente pode se tornar ali uma fase coercitiva, mas estão ali criando um relatório para que alguns estados, né, algumas máfias estatais comecem a criar ali os impostos sobre criptomoedas. Rapaziada, e o Brasil não tá fora aqui dessa lista não, principalmente porque o Brasil quer entrar para esse grupo. Enfim, rapaziada, eu vou dar aqui todos os detalhes sobre tudo o que estaria acontecendo e colocar aqui a minha reflexão sobre esse assunto. Então já viu que esse vídeo está muito importante, muito informativo, de utilidade pública, portanto não perde um segundo desse vídeo, fica comigo até o final que você não vai se arrepender, demorou? Agora só um recado rápido para aqueles que não são inscritos aqui no canal, para se inscreverem, além disso darem um like e compartilharem com geral. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Quer trocar aquela ideia maneira comigo ou então receber notificação dos próximos vídeos lá pelo WhatsApp? É só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela, os seus contatos, e mandar um oi. E claro, né, também se você quiser participar de uma sala de sinais de criptomoedas inteiramente grátis, é só você acessar o primeiro link aqui embaixo na descrição, demorou? Recado dado, agora vamos comentar aqui sobre esse reporte de informações, sobre o repasse dessas informações, né, de clientes brasileiros que utilizem ali a Binance para operações em reais. Muito importante frisar nisso, tá? Então, transações em dólares, em outras criptomoedas, ou então transações ali envolvendo P2Ps, né? Porque a Binance tem uma plataforma ali para P2Ps, pelo menos em tese, inicialmente não serão reportadas, mas eu não duvidaria nada que a empresa mudasse esse tipo de política, porque bastasse haver ali um tipo de pressão estatal sobre a empresa que não quisesse perder público aqui no Brasil, o governo brasileiro poderia restringir o acesso da empresa ao público brasileiro. Então, tendo em vista esse tipo de prejuízo que a empresa poderia ter, digamos assim, ela pode meio que abaixar a cabeça. Olha só o que aconteceu com a BitMEX, coisa que eu já tinha mencionado anteriormente. Há poucos dias aqui no canal eu falei que a empresa de fato estava sofrendo uma pressão estatal e o que deveria acontecer é a empresa abaixar a cabeça, abrir as pernas, e foi justamente isso que aconteceu. Na minha visão e na visão da maioria das pessoas, essa seria ali a saída mais viável para que a empresa não morresse. Voltando ao caso da Binance aqui, que é um pouco diferente, afinal a Binance não chegou a sofrer o tipo de pressão que a BitMEX sofreu recentemente, mas claro, né, deve ter ali algum tipo de ligação com algum tipo de estado, uma pequena pressão, uma pressão mínima, e resolveu também abrir as pernas. Mas enfim, nesse caso ali, para alguns brasileiros que pensassem em fazer ali a sonegação de impostos, se defender ali do roubo legalizado, nesse caso aqui fica muito mais complicado,
principalmente ali, né, com a possível regulamentação do Bitcoin que deve vir a acontecer, principalmente com essa alta recente do Bitcoin. Isso pode acabar ali atraindo novas pessoas, principalmente se o real acabar se desvalorizando ainda mais frente ao dólar, lembrando que o Bitcoin é dolarizado e, consequentemente, isso vai acabar gerando um tipo de ônus para quem opera com as criptomoedas, porque quanto mais pessoas ali se interessando pelo ativo, né, o ativo ficando mais valorizado em reais aqui no Brasil, isso vai acabar atraindo a cobiça de muitos legisladores burocratas que vão querer meio que barrar a criptomoeda, vão querer meio que engessar a criptomoeda. Isso vai acabar prejudicando muitas empresas que atuam no mercado, muitos P2Ps, muitos clientes como eu, como você, que acabam ali comprando ou vendendo bitcoins. Então, na minha visão, isso só tende ali a ser negativo para todo o mercado de maneira em geral. E caso seja cobrado aqui um imposto sobre criptomoedas, isso aqui deve afetar muitas pessoas e muitas empresas aqui como a Binance deve acabar repassando essas informações, né? E quem cair na malha fina sabe o que pode acontecer, né? Não vou aqui nem ficar explanando o que poderia acontecer com as pessoas que não pagassem ali o roubo legalizado. Não se esqueça que o próprio Al Capone foi preso não por ter cometido os crimes que ele cometeu, mas simplesmente por ter driblado a Receita Federal. Quando eu falo criação de um imposto específico para criptomoedas, não é que você não seja isento de pagar imposto atualmente, não. Você tem que pagar ali um imposto sobre ganhos de capital, só que uma futura regulamentação viria a piorar, viria a agravar a situação e você teria que pagar ainda mais. Saindo aqui desse tipo de situação, vamos para uma situação ainda mais grave, que é essa história aqui de um relatório produzido, olha só que absurdo, um relatório produzido para incentivar alguns países, pelo menos no início está sendo apenas um tipo de recomendação, mas futuramente pode ser um tipo de coerção, né? Vai que essa OCDE meio que determina essa regra para que a maioria dos países criem impostos sobre criptomoedas e aqueles que não criarem poderem sofrer sanções, né? Quem sabe, isso aí não é completamente impossível não. Vai que os Estados Unidos acabe sofrendo ali muito com a invasão de divisas. Vamos aqui criar um tipo de situação muito prática, que já acontece na realidade. Pegamos países como Panamá e Suíça, que são dois países que são considerados paraísos fiscais, em que os Estados Unidos acabam se passando por uma situação de estresse financeiro muito grande e as pessoas que tivessem muito dinheiro, mas quando eu falo muito dinheiro, é dinheiro pra cacete mesmo, tá? Muita grana, e resolvesse sonegar os impostos em criptomoedas para algumas instituições nesses países. O que vai acontecer, o que já acontece atualmente. Os Estados Unidos vai fazer pressão sobre esses países para que aquelas instituições parem de colaborar com o que eles consideram a tal evasão de divisas, para que, de fato, aquelas instituições não ajudem as pessoas a se livrarem do roubo, tá? E nesse caso aqui, não se trata de apenas uma mera declaração, não se trata apenas de uma mera informação, como no caso do reporte da Binance, não, porque aqui não é imposto propriamente dito. Isso aqui pode ser a antecipação ali de uma medida que visa cobrar impostos, mas nesse caso aqui, nesse caso desse relatório, vai direto, trata-se justamente da criação de impostos sobre criptoativos. E lembrando, tá? Esse tipo de relatório foi produzido pela OCDE, um tipo de organização que o Brasil quer entrar e deve entrar em breve, que é chamada Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mas na minha opinião deveria ser a Organização de Regressão Econômica dos Indivíduos. Afinal, esse tipo de medida aqui não vai beneficiar ninguém além próprio das máfias estatais. Então, na minha opinião, fazendo aqui uma breve analogia, o Bitcoin estaria sendo um tipo de remédio que estaria sendo dado para essas pessoas contra o câncer estatal, só que estão querendo cortar ali esse tipo de remédio para que o paciente continue doente com esse tipo de câncer, tá? Para que não se cure desse tipo de câncer que não mata, mas que é muito danoso para sua vida, tá, rapaziada? Claro que esse tipo de medida não é nova, essa iniciativa provém lá de 2018 e naquela época eu já tinha mencionado aqui esse tipo de acontecimento quando o G20 comentou ali sobre criação com impostos, né? Claro que naquela época estavam começando as discussões, não tinha ainda a pandemia do vírus chinês, o Bitcoin estava bem mais enfraquecido, afinal era 2018, quando o Bitcoin estava valendo ali cerca de 3 mil e poucos dólares, o Bitcoin hoje está valendo quase 13 mil dólares, quem sabe chega a bater o recorde histórico em dólares em breve, tá? Isso aí não seria impossível, não digo que seria ali com a maior possibilidade, mas não é impossível. Então essas máfias estão de fato muito assustadas
e o que eu prevejo futuramente é um cenário não tão bonito assim, tá? Preparem-se. Claro que não irão acabar com todas as opções de você se livrar do roubo estatal e de você fazer a sonegação fiscal, mas vai ficar bem mais difícil, e porventura quem consiga fazer ou até mesmo tente fazer e seja descoberto vai sofrer muito, vai sofrer ali com a pena muito dura, tá, rapaziada? Enfim, espero que vocês tenham gostado de saber sobre esses tipos de assuntos. Claro que isso aqui não é animador para ninguém, isso aqui acaba desmotivando qualquer um que seja criptoentusiasta bem fervoroso como eu sou, mas infelizmente é a vida, não dá para você acabar abandonando, mas infelizmente é a vida, não dá para você acabar... Mas infelizmente é a vida, não dá aqui para ficar citando temas somente que são benéficos aos criptoentusiastas, criando aqui um tipo de cenário ilusório, somente um arco-íris, e tentar aqui meio que negar a realidade sem tentar mudar esse tipo de estrutura, tá, rapaziada? Mas por hoje é só, tá, galera? Se você gostou de ser informado sobre esse tipo de informação, dá um like, tá? E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para você informar essas pessoas sobre tudo que estaria acontecendo, valeu? E nos vemos na próxima.